Olá, eu sou Bárbara Paranhos e aqui eu Descobrindo Possibilidades. Hoje nós vamos conversar sobre o que é ser otimista, pessimista ou realista. Bem, primeiro a gente vai entender o seguinte: todo o nosso comportamento ele vem de memórias de comportamentos anteriores que formaram a nossa maneira de pensar. Então, como nós estamos agindo, nós estamos nos comportando, nós estamos interagindo conosco mesmo e com o outro, com o mundo à nossa volta, é um reflexo do que nós temos de memória, do que nós temos em nossos pensamentos. E a gente já até falou em outro vídeo que todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento. Então vamos lá. O que exatamente é ser otimista? Ser otimista é ter uma disposição para enxergar o lado bom das coisas, enxergar o lado favorável, mesmo em situações que são consideradas situações difíceis, situações complicadas ou desfavoráveis. Então, ser otimista não é estar no mundo irreal, estar num mundo de fantasias. Ser otimista é ter uma disposição para enxergar um lado bom das coisas. E é a interpretação que se tem de uma situação de uma maneira que você enxerga o lado bom das coisas. O que é ser pessimista? É justamente a disposição de enxergar as coisas por um lado não tão bom, por um lado desfavorável, por um lado de não enxergar alguma coisa positiva numa situação desafiadora. Então o pessimista ele sempre vai enxergar aquela situação como alguma coisa ruim. E também não significa que o otimista está sempre sorrindo, o pessimista está sempre emburrado. Não significa isso. Isso são características. E outra coisa também que a gente vai observar. Tanto uma quanto a outra, existem momentos em que você está mais propenso a enxergar o lado bom das coisas e você está mais propenso a enxergar o lado ruim das coisas por conta da memória que você tem daquelas situações. Agora, o que é ser realista? O realista é aquela pessoa que ele enxerga a situação sem a emoção positiva que o otimista coloca, mas sem a emoção negativa que o pessimista coloca. O realista ele enxerga o fato como ele é. Então, muitas vezes acontece uma confusão de entendimento, porque normalmente a pessoa que tem uma característica maior pessimista, ela vai falar assim, interagindo com outra pessoa, a pessoa fala assim: nossa, mas você está sendo pessimista. E ela vai responder o quê? Não, eu estou sendo realista. Normalmente acontece isso. E aí se confunde, a própria pessoa se confunde. Então, para a gente identificar se a gente é otimista, pessimista ou realista, a gente vai identificar a maior parte do nossa interpretação da vida, da nossa interpretação dos fatos. Na maior parte das vezes a gente está sendo otimista, na maior parte das vezes a gente está sendo pessimista, na maior parte das vezes a gente está sendo realista. O realista, ele pode ser um realista com uma tendência pessimista e pode ser um realista com uma tendência otimista. O que significa isso? A pessoa identifica a situação como ela é. Bem, a situação é esta. Eu sei que se ela for pessimista, ela vai pensar: a situação é essa, eu sei que isso não vai dar certo. Por quê? Por conta das memórias que ela traz, que construíram aquele pensamento que se transformou numa crença. Então a crença dela é que aquilo realmente não dê certo. Isso faz parte da realidade dela, é uma situação que não dá certo, então é aquilo que vai acontecer e ponto final. Né? O pessimista ele tem um ponto final ali. O realista otimista, ele vai ter uma interpretação da realidade com a tendência de que aquilo dê certo. Então ele vai enxergar uma situação, a situação é essa. Então, mas vai dar certo por causa disso assim, assim. Então ele tem um argumento, ele tem uma memória de que aquela situação real, que ele está vendo, que ele está identificando, que ele está analisando, pode dar certo. A diferença é o sentimento que se coloca em cima
de uma situação. Se você coloca um sentimento de que aquilo vai dar certo, você automaticamente produz uma confiança. O otimista, ele é confiante. Então a confiança traz a você novas maneiras de enxergar aquilo para que aquilo dê certo. O otimista, ele tem essa característica. Então o otimista enxerga a situação, mesmo que ele veja, isso aqui é a realidade disso, é essa, o que eu posso fazer? Né? Eu posso fazer o que para isso melhorar? Então ele vai enxergar soluções criativas para que aquilo dê certo. Já o pessimista não. O pessimista ele nem vai procurar soluções, porque ele tem a certeza de que aquilo vai dar errado. Então o meio termo seria o quê? O realista. Mas o realista com a tendência a ser otimista. A realidade é essa, e o que eu posso fazer para que isso dê certo? Como eu posso mudar essa situação para que agora isso funcione da melhor maneira? Então, o ser otimista muitas vezes é confundido com a pessoa que vive no mundo da imaginação, né? Com a pessoa ingênua, com a pessoa que, o mundinho dessa pessoa é todo floridinho. Isso é um olhar preconceituoso diante de uma característica do comportamento humano. Porque o que acontece muitas vezes é que se uma pessoa tem um determinado comportamento, ela considera aquele como o único comportamento correto. Então, acaba acontecendo um conflito, uma disputa, acaba acontecendo uma rivalidade entre o otimista e o pessimista. Coloca duas pessoas para conversarem, uma que seja otimista e outra pessimista. Né? E o pessimista vai sempre afirmar que aquilo vai dar errado, o otimista vai sempre afirmar que aquilo vai dar certo, e eles não vão chegar a uma conclusão nunca. Porque está faltando intermediar aí com uma característica que pode ser, uma habilidade que pode ser construída, que é a habilidade do meio termo, do realismo. Agora, vamos analisar uma coisa por um aspecto muito interessante. A neurociência, a medicina, a ciência de uma maneira geral, vem pesquisando os benefícios do ser otimista. A gente vê inúmeros livros, como ser uma pessoa mais otimista, como enxergar o lado bom da vida, como enxergar as coisas de uma maneira mais favorável, mais funcional. E foram feitas inúmeras pesquisas que ser otimista aumenta a saúde física, mental, emocional, espiritual. Ser otimista, enxergar a vida pelo aspecto bom, pelo aspecto positivo, sabendo e procurando que tem alguma solução positiva, faz com que você aumente a imunidade. Isso foram pesquisas científicas comprovadas. Então, o que é importante a gente entender com essas características? Primeiro, quem sou eu? Quais são as minhas características? Eu sou uma pessoa mais otimista, mais pessimista, ou sou uma pessoa realista? Como que eu posso começar a perceber isso? Pelas minhas palavras. Como eu falo, eu uso mais palavras pessimistas? Eu uso mais palavras otimistas? Ou eu sou uma pessoa realista? Se eu sou uma pessoa realista tendendo a ser pessimista, ou eu sou uma pessoa realista tendendo a ser otimista? Então, a base do autoconhecimento é a gente se perceber. Se perceber através das nossas palavras. As nossas palavras traduzem nossos pensamentos, traduzem nossos sentimentos. E aí, o que eu estou alcançando como consequência do que eu estou produzindo de pensamento e produzindo de sentimento para a minha própria vida e para a vida das pessoas à minha volta? Então, se você ficou até aqui, muito obrigada. Assine o canal, curta, compartilhe com os amigos. Sugestões de novos temas são sempre bem-vindos e clique no sininho para receber sempre um vídeo em primeira mão.